Como sempre, começamos aqui invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui assinalar o recebimento da antologia do notável poeta pernambucano Ângelo Monteiro, com o nome de Todas as Coisas Têm Língua. É uma seleção poética de quase 500 páginas. E o Ângelo é uma das poucas vozes que hoje em dia ainda vale a pena se ouvir no Brasil. Foi editado aqui no Recife, eu não sei exatamente, editora CEP, CEPE. Eu não sei como está a distribuição deste livro, mas eu vou dar aqui o ISBN, porque daí vocês localizam. O ISBN do livro é 978-86206-95-5. Todas as Coisas Têm Língua, seleção poética por Ângelo Monteiro. Vamos ver se em breve eu comento alguma coisa sobre o livro nos meus artigos. Aqui, o Guilherme Bordonal me pede alguns esclarecimentos sobre o curso. Queria saber alguma coisa sobre aquele curso que o senhor dá nos Estados Unidos aí todo mês de abril. O curso não é todo mês de abril, ele é mais ou menos assim entre abril e maio, e depois mais ou menos entre agosto e setembro. O desse ano será de 29 de setembro a 4 de outubro, aqui em Colonial Heights, no estado da Virgínia. E as inscrições, vou dar os números de telefone, aqui tem um número novo aqui. Inscrições são pelo telefone 041-8884-6993 ou 3262-0100 com o senhor Eduí. Ou então com a Vanessa, não é Vanessa, é Vanessa, telefone 041-3264-7073. O assunto deste ano é o método na filosofia. O que consiste esse curso? Eu peguei um conjunto de métodos que os filósofos usaram ao longo de 2.400 anos e ao qual frequentemente eles se referiram e que frequentemente também explicaram, mas que nunca foram juntados e articulados uns com os outros. Tá certo? Então, este curso é para mostrar às pessoas uma sequência de operações intelectuais que estão por baixo da elaboração de qualquer filosofia. Tá? E eu acredito que sem isso a pessoa não chega a dominar a técnica filosófica, então aborda as coisas sempre de uma maneira amadorística. Isso inclui, evidentemente, praticamente todos os professores universitários de filosofia que eu conheço no Brasil, praticamente todos, tem um ou dois que escapam disso aí, não por causa da formação recebida, mas por uma espécie de talento espontâneo. Então, esses métodos visam, sobretudo, a articular a consciência pessoal mais íntima com o conhecimento culturalmente reconhecido, quer dizer, com o estado das ciências no momento em que o filósofo entra em cena. O problema básico da filosofia é justamente a articulação de conhecimento e consciência. Na medida em que, se o indivíduo não é capaz de esclarecer precisamente o que tal ou qual conhecimento significa para ele, para a sua orientação na vida pessoal, ele efetivamente não compreendeu aquilo. Ele só tem o conhecimento não transmutado em consciência, não é propriamente um conhecimento, é apenas uma semente de conhecimento, uma possibilidade de conhecimento. O conhecimento efetivo, ele implica que o sujeito tome posse daquilo e se responsabilize pessoalmente por aquilo que está dizendo. E se responsabilizar-se pessoalmente não é só uma questão moral, não é uma questão técnica e filosofia. Então, o curso se destina a explicar mais ou menos como é que se faz isso, como é que os filósofos têm feito isso ao longo de todo esse tempo. Né? Já temos um telefonema aí, mas eu pediria que as pessoas deixassem o telefonema eu vou atender agora, mas que deixassem o telefonema para a segunda parte do programa, senão eu não consigo ler os e-mails que eu recebi aqui, e esse programa foi feito em primeiríssimo lugar para responder os e-mails. Vamos lá. Quem está na linha? Alô? Alô? Não é ninguém. Foi o alarme falso. Agora, aqui, o Matheus Klein me enviou uma notícia de que a Justiça condenou os líderes do MST no Pará a pagar R$5.200.000 de indenização à Companhia Vale.
tá certo? Por ter descumprido a decisão da própria justiça que proibiu que eles interditassem a ferrovia de Carajás como fizeram em abril passado. Nada mais justo. Aliás, eu vi no Estadão, fizeram uma enquete, dizia a gente era a favor ou contra, né, essa condenação do MST. 96% estava a favor. Por aí vocês veem a popularidade do MST. A popularidade do MST no Brasil é igualzinha à popularidade das Farc na Colômbia. Está todo mundo contra. Só eles mesmos e as mães dele, nem assim, nem todas as mães. Algumas já expulsaram os filhos de casa. As mães deles e uma parcela das mães é que gostam do que eles estão fazendo. Claro que gostam. Se encher de dinheiro... O MST já tem 10% do território nacional. 10% do território nacional é suficiente para alimentar o país todo. Acho que para alimentar a América Latina inteira. E, no entanto, quanto mais terra eles têm, mais terra e mais dinheiro do governo, e mais equipamento, e mais assistência, né, mais linha de crédito aberta, mais dinheiro eles querem, mais brabo eles ficam. Então, vocês acreditam que esses caras querem plantar alguma coisa? Ora, pô, é só se for muito trouxa. Isso é um bando de criminoso, um bando de vigarista, filho da puta. Isso é que é, pois o negócio já tinha que ser fechado, tinha que estar tudo na cadeia. Isso é uma comedeira sem fim, meu Deus do céu. Eles querem dinheiro e poder, né? É só o que eles querem, porra. Então, vamos lá. Agora, peraí, tem outro telefonema aí. Alô, quem é? O Camargão, de Canérica. Quem é? Camargo, lá de Bridgeport, de Canérica. Camargo, tudo bem? Beleza, eu só quero contar uma coisa aqui pro senhor que o Brasil inteiro não sabe. Há 20 anos atrás, eu servi na Força Aérea Brasileira e, por incrível que pareça, eu não vou falar minha graduação lá, mas estava eu e um tenente. E estava junto um coronel aviador da Força Aérea chamado Franco Ferreira, que hoje tem o Deus na glória dele, porque foi o cara que foi lá buscar o pessoal no Joelma quando pegou fogo. Tá ligado? Episódio. Ok. E agora eu vou te contar a maior aqui que você vai gostar, porque eu gosto de você, mestre. Eu vou te contar uma coisa que o Brasil nunca soube. O cara, eu tava dentro do apartamento do cara, lá na Alameda de Itu, junto com o tenente, e o coronel tava puto, o coronel Franco Ferreira tava puto que os Estados Unidos não aceitou a aplicação dele para a América. Ele já tinha vendido todos os imóveis dele, já tinha vendido tudo, a coisa já estava vindo lá de Brasília e ele falou, é um bando de filhas da puta que a Academia da Força Aérea Brasileira para os americanos não é considerado nível superior. E eu tinha que falar isso aqui já faz tempo e nunca falei. Com medo dos caras me detonar. O coronel não foi aceito, coronel Franco Ferreira, o cara que salvou muita gente lá no Joelma, sem autorização do ministro. Na época. Isso, e aí ele tinha que vir fazer um curso de oficial superior nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitou ele, porque a Academia da Força Aérea para os Estados Unidos não é considerada nível superior. Quem faz a AFA não é superior, é bullshit. Então tudo um bando de vagabundo, é tudo bullshit. Não é considerado um cara que tem universidade. É mole isso? Ô maestro, pelo amor de Deus, eu tinha que falar isso pro senhor antes de morrer. Foi na minha cara que o coronel falou isso. E tava o cara lá, o major ainda falou pra ele. Agora não podemos fazer nada por ele mais, né? Eu tinha 22 anos de idade. Peraí. A Força Aérea Brasileira para os Estados Unidos, quem forma na academia fica lá. Então, essa aí vamos dizer, é uma denúncia séria, mas esse negócio já aconteceu faz muito tempo. Se fosse ainda em vida do coronel, nós poderíamos armar um rolo aí e ver o que podiam fazer para ele. Agora não faz mais sentido. Então, de qualquer modo, muito obrigado pela informação. Mas vamos lá. Aqui, o Alexandre Costa me manda uma correspondência muitíssimo interessante que ele trocou com o ombudsman da Folha, Carlos Eduardo Lins da Silva. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que, para ser um ombudsman do jornal, ele tem que pensar o contrário do jornal. Agora, o Carlos Eduardo Lins da Silva
é o próprio espírito folhístico encarnado. Quer dizer, ele não pode ser o fiscal de uma coisa com que ele concorda 100%. Tinha que botar um sujeito que pensa o contrário. Me parece que é isso, né? A ideia do ombudsman é o sujeito que é o crítico do jornal. Você não vai poder criticar o jornal desde o ponto de vista do mesmo jornal. Mas, em todo caso, então, o Alexandre Costa, ele andou lendo meus artigos, né? Você leu aquele artigo que eu falava sobre o Ladislau Bittman, o espião tcheco, que estava no Brasil em 64, e que confessa que ele próprio inventou, ele próprio não, a equipe dele lá inventou a história de que os Estados Unidos tinham preparado o golpe. Preparou, falsificou documentos, espalhou pela mídia brasileira inteira e todo mundo acreditou e continua acreditando até hoje. O sujeito confessou isso no seu livro de memórias, tá certo? Publicado já na década de 80. E até hoje no Brasil todo mundo faz de conta que não sabe disso e continua repassando a história dos Estados, a história do livro do Edmar Morel, o golpe começou em Washington. Essa mitologia idiota, vamos dizer, está aí consagrada como verdade absoluta no Brasil desde 1964, porque teve o golpe no dia seguinte, veio a história que o golpe começou em Washington. Bom, a coisa já está esclarecida, o Bittman já contou a história inteira e ninguém quer saber. Isso quer dizer, a mídia brasileira não é órgão de informação, é órgão de propaganda pró-comunista. É só isso que serve. Tá certo? Inclusive esse seu Carlos Eduardo Lins da Silva. Esse pessoal só puxar saco de esquerdista e mentir contra americano. É só isso que os caras fazem. Né? E olha que eles ganham bem para fazer isso, viu? Eu aqui não estou ganhando nada. Esse programa aqui eu faço de graça, tá certo? Não estou ganhando nada aqui. A CIA não está me dando dinheiro, o George Bush não está me dando dinheiro, o Mossad não está me dando dinheiro. Né? Aqui é sempre assim, quer dizer, os defensores do capitalismo, os lacaios do imperialismo, não ganham nada. Agora os pobres oprimidos estão tudo cheios de dinheiro. Tá aí o filho do Lula, o Lulinha, acabou de comprar uma fazenda de 30 milhões de dólares, meu Deus do céu. Né? Isso porque é pobre oprimido. Mas aqui o Alexandre Costa manda a carta para o Carlos Eduardo e recebe sempre respostas evasivas. Ah, nós vamos verificar, nós vamos ver, papapá. Quer dizer, eles não querem investigar, não querem saber de coisa nenhuma. Agora, outro dia eu dei, numa das colunas do Diário do Comércio, as 3 notícias que eram mais importantes da semana. Primeiro, a Rússia ameaçava reagir militarmente a um acordo que expande para a República Tcheca o sistema americano de defesa nuclear. Você quer uma notícia mais importante do que essa? É para ser manchete, quer dizer, os caras estão preparando uma guerra aí, né? E a Folha de São Paulo não sabe nada, o Estadão não sabe nada, ninguém sabe porra nenhuma, né? A notícia saiu no dia 9 no Times de Londres. Segunda notícia, estava para entrar em discussão na ONU um regulamento que proíbe sumariamente qualquer crítica à religião islâmica em todo o mundo. Também ninguém noticia nada, quer dizer, essas coisas vão sendo preparadas, de repente elas desabam sobre a cabeça da população como se tivesse vindo do céu. Por quê? Porque ninguém acompanhou a preparação, as articulações e, sobretudo, não acompanhou em tempo de furar o balão. Você está entendendo? Né? E terceiro, aquela notícia do sujeito homossexual que leu a Bíblia, se sentiu magoado, né? E está pedindo 60 milhões de dólares de indenização. E esse cara não é um maluco isolado. O sujeito tem um blog no site da campanha do Barack Obama. Quer dizer, você vê que não é uma coisa isolada. Quer dizer, vem aí uma onda de processo desse tipo. Né? Então, vou ler essas 3 notícias completamente ignoradas pela mídia brasileira. Quer dizer, eles só falam de coisas que não acontecem. Né? Daí, resposta. Muito obrigado. Vou mandar suas perguntas aos editores internacional para que responda diretamente. São temas interessantes. E assim vai enrolando o leitor. Olha, a credibilidade da mídia brasileira é zero, gente. Eu não sei por quê. Você continua comprando essas porcarias, tá certo? E lendo isso, não adianta ler Folha de São Paulo, não adianta ler Estadão, não adianta ler Globo, não adianta nada. Hoje em dia, graças a Deus, você tem internet, você pode ter acesso direto às fontes. Você quer saber o que o sujeito pensa, você vai no site direto dele e vê o que ele está falando, porra. Né? Você quer saber os documentos, tudo quanto é documento, hoje você tem uma facilidade extrema de acesso na internet. Então, para que lê essa porcaria? Né? Olha, eu tenho mais leitores e mais ouvintes do que a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, com os 200, 300 mil leitores e ouvintes dela, ganha um dinheirão, está milionário. Eu tenho exatamente isso. Eu tenho 200, 300 mil leitores. Tá certo? E não estou ganhando nada. É porque eu estou fazendo isso aqui
por dever, por obrigação, por moral. Tá entendendo? E os caras só querem encher o cu de dinheiro, tá entendendo? Enganar vocês todo o tempo todo. Eu não sei por que anunciam naquela porcaria. Né? Não entendo. Então vamos lá. Agora queria falar em fontes, está aqui, queria lembrar para você mais um site importante que tem aí na internet. www.heitordepaula.com. É Paula com O, Paola. Tá? O pessoal do Brasil, quando vê escrito Paulo com O, eles falam Paolo ou Paola. Uma gente burra. Isso é Paulo em italiano. Paulo em italiano, porra. Não é Heitor de Paola, é Heitor de Paula, porra. Tá? Aqui, www.heitordepaula.com. Paola é a mãezinha. Vamos lá. Quem está na linha aí? Alô? 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 Caiu a ligação. Enquanto isso, eu respondo aqui a carta do Marcelo Soares, tá? Que diz, olha, no ano 2000, a Conferência Nacional dos Bispos dos Estados Unidos emitiu uma declaração dizendo que a CFFC, aquela Catholics for a Free Choice, que é a matriz da Americana Católica pelo direito de decidir, não tem nada a ver com a Igreja Católica, não pertence à Igreja Católica, não tem direito nenhum de se dizer católico. E, no entanto, a CNBB no Brasil faz de conta que não sabe. Ainda aluga uma sala para as filhas das putas, tá certo? Lá na Ordem Carmelita, tá certo? E, outro dia, até no DVD que lançaram, ainda tive uma entrevista de uma delas lá, que depois o pessoal diz, foi um engano, foi um equívoco, eu não sabia de nada. Aqui é a síndrome luliana, ninguém sabe de porra nenhuma, tá? Todo mundo agora é o marido enganado. Quer dizer, o nego entra lá no DVD da CNBB, fala o que quer, e os caras da CNBB dizem, eu não sabia, eu não reparei. Quem é que vai acreditar numa coisa dessa? Isso é um bando de filha da puta. Eu já falei para vocês, leiam Decreto contra o Comunismo, assinado por Pio XII e ratificado por João XXIII. O artigo 3º do decreto diz o seguinte: quem quer que colabore com organização, partido ou regime comunista, qualquer católico colabore com organização, partido ou regime comunista, não pode ter acesso aos sacramentos. Isso quer dizer, a CNBB inteira está nisto. A CNBB como entidade colabora e seus membros são todos cúmplices dessa coisa. Então, estão todos proibidos de ter acesso aos sacramentos. Esses caras, eles têm que pedir perdão e têm que reingressar na igreja, essa gente, porra. Agora você chegou lá, beija a mão dos caras, eminência, porra, o que é isto? Toma um pouco de vergonha na cara. Né? Agora, outro dia alguém me manda um negócio e diz, não, mas a CNBB não tem autoridade pela igreja, mostrando lá qual é o estatuto administrativo do negócio. Isso não interessa, a CNBB publicamente fala pela igreja e vocês deixam. Se ela não tem autoridade para falar em nome da igreja e fala, então são todos estelionatários. Você para de me mandar mensagenzinha dizendo isso e toma uma atitude contra ele, processos desgraçados, põe-os na cadeia. Porque se estão usurpando o nome da Igreja Católica para falar sem eu ter autoridade, são estelionatários sim. Quer dizer, além de estar excomungados, são estelionatários. Toma uma atitude. Sejam homens, sabe o que é homem? Que eles têm 2 bolas. 1, 2. Não precisa 3. 2 resolve o problema. Quem é? Alô? Alô? Agora aqui, eu recebo através da internet a mensagem do César, perguntando se eu via entrevista com um cidadão chamado Jeremy Scahill, no programa Milênio da Globo News, sobre a Blackwater, um grupo militar privado americano que, segundo esse Joe Scahill, é o maior exército mercenário do mundo e está matando civis adoidados no Iraque. Ora, porra! Blackwater é uma empresa de segurança contratada pelos empreiteiros, pelos construtores, tá certo? Para zelar pela segurança dos empregados americanos que estão lá. A primeira vez que apareceu o negócio de Blackwater foi no caso de Fallujah, mas em Fallujah foram os empregados da Blackwater que foram mortos. E daí todo mundo dizia, tá vendo, o governo deixa eles lá sem segurança, Quer dizer, estão sem segurança e agora são o maior exército mercenário do mundo? Ah, vai dar merda, pô.
O que quer que saia na Globo, nem me pergunte mais. Saiu na Globo é falso, porra. Agora, aqui está um negócio maravilhoso que me mandaram, né? Dizendo que... Aqui, o Gustavo Machado mandou aqui um negócio que saiu na Folha de São Paulo, dizendo que... Né, os índios gays que vivem na aldeia de Tabatinga, Amazônia, né, eles são alvos de preconceito e discriminação dos outros índios. Mas é claro, meu Deus, índio é machista desde que existe, porra. Você está entendendo? Índio não quer saber de viadagem, tá certo? Viadagem é coisa de branco. Que eu sei que eu li, parece que eu li no Levi Strauss, eu me lembro. Né? Eles aceitavam, tinha lá umas brincadeiras meio homossexuais, de criança, de moleque, até 12 anos. Quando chegava 12 anos, fazia o rito de passagem, você virar guerreiro e parava de viadagem na mesma hora, tá entendendo? Então acabou, isso é coisa... Eu sempre achei isso, a minha teoria é viadagem é coisa de moleque. Né? Então, agora acabou a brincadeira, toma jeito. Né? E pronto, é assim que o índio pensa. Agora, você vê, o que vai predominar? É os direitos dos gays ou os direitos da cultura indígena? É o multiculturalismo, tá certo? Né? Ou é o gaysismo? Vocês que inventaram tudo isso, vamos dizer, vocês são brancos que se entendam. Vocês inventaram essa merda toda, inventam coisas incompatíveis. Vocês querem fazer que 2 mais 2 é 5? Vocês querem harmonizar o movimento gay, né? Não só com o machismo indígena, mas com o machismo islâmico. Porque você vê quando tem essas passeatas tanto americanas, tem lá um monte de gay de um lado, tá certo? E um monte de cara de turbante e barba do outro, né? Então agora também quer juntar o impossível, né? Juntar lá o Ayatollah Khomeini, né? Com, né, com um bando de travesti. Fala assim, não dá, porra, né? Agora quero ver o que vou fazer com os índios lá, porra, né? Se vai predominar, né, o machismo indígena ou a viadagem branca, porra. As duas coisas ao mesmo tempo não dá, vocês têm que escolher. Agora, alguém me mandou uma carta lá para o Jornal do Brasil, Geraldo Siffert Júnior, médico, Rio de Janeiro. Mandou uma carta muito interessante lá para o Jornal do Brasil, e eu vou responder por aqui, porque a coluna do Jornal do Brasil, como toda coluna da imprensa brasileira, tem um espaço limitado. Então não dá para a gente responder carta. Mas ele pergunta, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Banco da Aldeia, de Bangladesh, obra vitorial do Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Yunus. Ele esteve no Brasil, falou no Senado, teve entrevista com o Lula. Ninguém comentou nada. Como o projeto do Yunus joga no chão Bolsa Família, será que houve proibição de tocar no assunto? Falou, olha, proibição não sei, mas houve aquela recusa tácita, né? Não houve uma ordem explícita. Mas circula aquele negócio. Não vou falar nisso, isso não é conveniente. Claro que não é conveniente, porque esse Mohamed Yunus inventou o Banco dos Pobres. O sujeito que é lá, tá na merda total, não tem o tostão de cair morto, o Yunus empresta lá um dinheirinho para ele montar, né, comprar um carrinho de pipoca. E o sujeito vai lá pagando, né, $1 por mês, né, e paga o negócio e prospera e vai em frente. Quer dizer, ele tirou da merda milhões de pessoas com esse banco. Esse projeto é 1000 vezes melhor do que o Bolsa Família. Tá certo? Por quê? O Bolsa Família, é verdade que ele socorre o serviço, mas corrompe ao mesmo tempo. Tem gente largando de trabalhar para ir para o Bolsa Família, porra. Agora, o Yunus faz o contrário, ele dava meios para o sujeito trabalhar. E ele não estava dando, ele estava emprestando uma coisa que conserva, manter a dignidade do sujeito. E os camaradas pagavam esse empréstimo em prestações irrisórias, 50 centavos, $1, ia pagando enquanto dava. E o Yunus provou que esse negócio funcionava. Então, ô Geraldo, você tem toda a razão. Os caras não falam disso porque, comparado com o projeto do Yunus, o Bolsa Família é uma vergonha. Só que eu não sou totalmente contra o Bolsa Família, contra a ideia em si. Eu sou contra a maneira como está sendo executado. Você tem que dar um jeito, primeiro, conservar a dignidade da pessoa. Você não pode ficar dando essas coisas. Tá certo? Quer dizer, não, você vai pagar isso aqui. Você tem aí 40, 50, 100 anos para pagar. Tá certo? Mas tem que fazer uma coisa que não é só esmola. Tem que dar para o sujeito meios de trabalho, meios de ele prosperar, meu Deus do céu. Senão, vai aumentar cada vez mais o número de gente que está na fila do Bolsa Família. E vai acontecer como aconteceu em várias cidades aqui dos Estados Unidos. Cidades que foram destruídas. Se você vir a Filadélfia, que é uma cidade gloriosa, né? O que aconteceu com a Filadélfia? Começaram a fazer programas sociais e dar dinheiro para todo mundo. Então, o resultado, né? O pessoal preto que se sentia discriminado, né? No Alabama, no Mississippi, no Raio Park, ia tudo para Filadélfia.
Me dá meu dinheiro aí, me dá meu dinheiro aí. Daí o pessoal que trabalha e paga imposto, né? Começou a ter cada vez mais imposto, cada vez dá mais dinheiro, cada vez dá mais dinheiro, que foram embora da Filadélfia. Então o resultado, encheu de gente para receber imposto e sumiu os caras que pagam imposto. A cidade acabou. Isso acontece. Né? Agora, no Brasil também vai fazer a mesma coisa. Daqui a pouco, né, quem paga imposto vai embora do país. E fica, o que sobra fica tudo na fila do Bolsa Família. Né? Daí o negócio é vai pedir dinheiro pro Lulinha. Toma a fazenda do Lulinha, porra. Entendeu? Vai lá, toma, né? Põe aqui num leilão e distribui o dinheiro, porra. Agora aqui, o Fernando de Moraes, não é o Fernando Moraes, o biógrafo do Chateaubriand, é um outro Fernando Moraes, me escreve aqui dizendo o seguinte: a relação entre abortistas e aborteiros é mais íntima do que a princípio uns e outros gostariam de aparentar. Aqui vai mostrando várias conexões entre esse grupo católico pelo direito de decidir e clínicas abortistas. A mesma coisa acontece aqui com a tal da Planned Parenthood. Planned Parenthood é dona da maior rede de clínica de aborto dos Estados Unidos. Como essa coisa no Brasil é tudo baseado na Planned Parenthood, provavelmente é a mesma coisa. Né? Tá, aqui ele lembra, Frances Kiesling, fundadora do grupo Catholics for a Free Choice, foi ela própria dona de uma clínica de aborto. Mas não tem a menor dúvida, entre abortista e aborteiro, é diferente de tempo. Você começa como abortista e termina como aborteiro, porra. Ela diz que diferença faz entre você praticar o crime, tá certo? E você apregoar o crime para que todos pratiquem. A apologia do crime é crime, porra. Agora, pelas pesquisas no Brasil, a quase totalidade da população brasileira quer que o aborto continue sendo crime. Né? Agora aqui, exatamente, saiu aqui, até na própria Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo faz uma pesquisa boa de vez em quando, né? Eu acho que a única coisa que presta lá é esse departamento que faz a pesquisa. Por quê? Porque a ideia que está na pesquisa não é deles, a ideia de que responde, eles são obrigados a botar lá o que o sujeito respondeu. Tipo, você gosta da Folha de São Paulo? Não, seu jornal é uma merda. Por que não faz essa pesquisa, né? Vocês vão ver. Você acha que a Folha de São Paulo é honesta? Né? Aqui nos Estados Unidos, você vê, 83% dos consultados, é pesquisa do MSN, perguntaram, a cobertura da eleição está sendo honesta? 83% respondeu, não, a mídia está favorecendo o Obama. Faz a pergunta no Brasil, você acha que a mídia brasileira é honesta? Nem precisa fazer, por quê? Quando teve aquela pesquisa de credibilidade, que dava em primeiro lugar as Forças Armadas, né? Segundo a Igreja Católica, estou falando CNBB, estou falando da igreja, estou falando o padre que está lá rezando missa, né? A mídia estava em quase último lugar. Ninguém acredita em mídia, coisa nenhuma. O pessoal lê essas coisas, sabe, como lê Tio Patinhas, lê por diversão. A mídia no Brasil é show business. Né? É para ver o fofoca, quem está comendo quem, que nem está comendo coisa nenhuma, né? Esses negócios, fulano está com essa nova namorada, que não, namorada, o cara nem viu a fulano, né? Pegou, o cara estava cumprimentando a dona na porta da festa, já dizia que está comendo a mulher, né? É tudo inventado, porra, né? Vocês acham que essas pessoas, todo show business, têm essa vida sexual rica, maravilhosa, que aparece nas revistas? Que nada. Os caras ficam sozinhos em casa, tocando punheta, como todo mundo. É uma miséria sem fim, você está entendendo? Né? E daí aparece lá, tipo o Luiz Motti, transei com 500. Eu digo, faz-me rir, que tem 500 pessoas tão caridosas ao ponto de comer você. Que é isso, né? Então, mídia no Brasil é só isso, é show business, é só quem está comendo quem. Está comendo na imaginação, tá entendendo? Mas aqui a Folha publicou essa pesquisa, quer dizer, e mostra aqui, a juventude brasileira é maciçamente de direita, maciçamente conservador. Agora, eu sei o seguinte, que eu converso com político, converso com empresário, eles sempre vêm com aquelas coisas. Não, se você falar que é de direita, isso não dá voto. Eu digo, como não dá voto, meu saco? Experimento. Vocês lembram quando tinha aquele médico, até esqueci o nome dele, morreu há pouco tempo, doutor, como é que chamava? Aquele careca, que barbudo. Esqueci o nome dele agora. O Enéas, doutor Enéas. Doutor Enéas era o direitista, era o deputado mais votado da história do Brasil. Entendeu? Teve tanto voto que ele teve que dividir os votos. Ele botou 5 deputados só com os votos dele. Quer dizer, como é que num país conservador e direitista, conservadorismo e direitismo não dá voto?
Lá, vocês estão hipnotizados pela esquerda. Chega lá uns esquerdistas, incapazes de obter voto para vereador, mas convence você, né? Não, se você for para a direita, você vai ficar impopular. E olha, diziam a mesma coisa aqui pro Ronald Reagan, pô. Ronald Reagan, quando era presidente do Sindicato dos Atores, todo mundo dizia, não, tu para com esse negócio de anticomunismo, senão tua carreira vai acabar. Se o cara acabou presidente da República, porra. Sabe para quem falaram a mesma coisa, outro que era anticomunista? John Wayne. John Wayne, no começo da carreira dele, fala, meu filho, tu para com esse negócio de anticomunismo, senão ninguém vai ver os seus filmes. O John Wayne foi o maior sucesso do cinema de todos os tempos. John Wayne foi o cara que ele criou o conceito do movie star. Ele é o movie star por excelência. Até hoje você vai em loja de DVD, tá certo? Tem mais filmes do John Wayne até hoje do que de qualquer outro ator de cinema. E esse é o cara que, não, meu aconselhão, não fala isso, que a sua popularidade vai pro brejo. Vai pro brejo uma pinóia. A minha popularidade vai pro brejo, claro que tem gente que não gosta. Tem sempre aquela meia dúzia de complexado, doente, né? Que fica lá se juntando. Não, vou lá, o Olavo trabalha para a CIA, o Olavo leva dinheiro do Mossad, né? Ah, porra, o Olavo faz parte da conspiração sionista mundial. Vai pra merda esse bando de loucos, você tá entendendo? Tem um saco, pô. Não é saco que aguenta. Então, é o seguinte, o fato é que a maioria da população de todas as idades, eles fizeram uma outra pesquisa que era a população em geral, deu o mesmo resultado. Todo mundo é conservador, religioso, não quer saber de putaria, não quer saber de abortismo, tá certo? Não quer saber de comunismo, não quer saber de Fidel Castro, não quer saber de MST, não quer saber de Farc, tá certo? Mas então, por que votam nos esquerdistas? Porque só tem candidatos esquerdistas. Os caras conseguiram fazer o seguinte, eles boicotaram um por um todos os candidatos que podiam, como é que se diz, entrar no caminho deles. Agora, tiraram por quê? Porque muita gente ia rabo preso. E se tu quer ser anticomunista, tu começa por fazer uma coisa, ó, filha da puta, não rouba, não mente, não enche o saco. Errar todo mundo tem direito, eu também erro. Tá certo? Você não precisa ser um santo, não. Tá certo? Mas não meta a mão em dinheiro público, tá certo? Não coma a mulher do seu vizinho, tá certo? Não faz essas putarias mais óbvias, tá entendendo? Você se controla um pouco, porra, pelo amor de Deus. Agora você vê, por exemplo, o Maluf é uma grande liderança regional, mas o Maluf tem 10.435 processos e meio. Assim não dá, porra. Quer dizer, vocês param de putaria, vocês se deem ao respeito, tá certo? Então, em primeiro lugar, tu vai entrar na política, tu tem que fazer um voto. Eu vou ficar pobre. Porque o político tem poder. E se você tem poder e ainda quer dinheiro, então tu é um filho da puta, você está entendendo? Porque no tempo da ditadura, os milicos tinham poder, mas não tinham dinheiro não, saiu tudo pobre. Né? Aquele ministro das obras públicas, o Andreasa, que todo mundo dizia que o Andreasa metia a mão no dinheiro público, quando morreu a família não tinha dinheiro para enterrar. Isso contado pelos amigos dele. Falaram, nós tivemos que juntar lá o dinheiro e dar para a família para enterrar o cara. Mas eles tinham poder, se quisesse botar você na cadeia, botava. Então, se você é político, você já tem poder. Para que quer mais tanto dinheiro? Ah, quer dinheiro para arrumar mulher, vinho, mulheres de música? Ah, espera acabar sua carreira política, daí tu ganha seu dinheiro e vai comer das mulheres que tu quer. Mas vai comer com o seu dinheiro, não com o nosso dinheiro, porra. Eu não sou um cara moralista, eu não fiscalizo a vida sexual de ninguém. Que tu quer ir pra boate, quer ir pros puteiros, quer ir pra parada gay... Então faz o que tu quiser, mas faz com o seu dinheiro e faz lá longe, não vem encher meu saco. E não vem dizer para mim que tu está fazendo uma coisa altamente meritória e quer ser respeitado. Tá certo? A gente tolera, mas respeitar, não. Tá certo? Não é um nego que vem, né, vem vestido de baiana com abacaxi na cabeça e quer que eu respeite, eu não pode rir. Mas que é isso, porra? Né? Chega o outro lá, põe 10 mulheres dentro do motel, fica lá fazendo a maior suruba, quer ser respeitado. Digo, não, a gente tolera, a gente não se mete na sua vida, não vamos nem falar mal de você. Se eu ficar sabendo que tu tá lá, eu não vou contar para ninguém. Eu falo genericamente, eu não estou dando nome de ninguém. Tá certo? Eu não me meto na vida de ninguém. Mas vai fazer isso com o seu dinheiro, não com o dinheiro público. Tá certo? Então, se tu quer ser um político conservador, tu começa por não meter a mão no dinheiro público para não sujar o conservadorismo, porque o conservadorismo já está por baixo na política do Brasil. Já boicotaram tudo quanto é jeito. No jornalismo, a gente não tem direito a voz e espaço. Tem um ou dois ali que consegue falar alguma coisinha, o resto é um conservador para 1.500 comunistas, esquerdistas, anarquista, MSTista, petista, pissolista,
Né? Tudo que não presta está lá. E daí deixa um espacinho para nós dizer, olha, nós somos um jornal democrático, nós até deixamos o Olavo de Carvalho escrever aqui. Ah, porra, o que é isso, gente? Né? Então, nós já estamos numa situação aflitiva, tu ainda vem, né, sujar a nossa reputação, vem, rouba o nosso discurso conservador e vai lá, mete a mão no dinheiro público. Ah, o que é isso? Tu tem que apanhar. Tu é pior que comunista. Agora, aqui o pessoal está fazendo uma campanha para que as pessoas que serão beneficiadas pelo programa Bolsa Família não tenham o direito de votar. Falaram, olha, moralmente isso está até certo, você não está recebendo dinheiro, né? Então já está sob suspeição. Só que, se for proibido de votar todo mundo que leva dinheiro do governo, eu acho que não sobra quase ninguém. Né? Agora, interessantíssimo aqui, aliás, o senhor perguntou aquele negócio da Blackwater. Começou esse negócio da Blackwater, esse escândalo da Blackwater, que é tudo inventado, não corresponde à verdade absolutamente, justamente no momento em que até os piores críticos do governo americano estão começando a reconhecer que a situação no Iraque melhorou 800%, que praticamente o problema está encerrado. Claro que vai continuar, de vez em quando, tendo um atentado aqui, outro ali, mas o fato é o seguinte, a Al-Qaeda está desmantelada, foi todo mundo embora, eles não têm a menor condição, tá certo? O governo do Iraque está muito estável, a democracia iraquiana está funcionando, a economia iraquiana está prosperando, tá certo? Então, em desespero de causa, vamos lançar uma campanha para sujar mais um pouco o George Bush. Então inventa essa coisa da Blackwater. Quer dizer, eu não sou um grande fã do George Bush, não, mas porra, o que os caras inventam de mentira contra ele assim, é tão nojento, assim, ultrapassa tudo que a gente poderia, sabe, esperar do Goebbels, Willy Bunzenberg, tudo que não presta. Né? Agora aqui, peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô? Flávio, tudo bem? Tudo bem, quem é? É o Alan, tudo bem? Eu sou de Brasília. Diga. Eu já te liguei uma vez, eu escrevo no vigilanciademocrática.org. Bem, Olavão, eu tô te ligando para te perguntar uma coisa. Para você falar da relação entre João Paulo II e Ronald Reagan, e se você cita algum livro de biografia do Ronald Reagan e do João Paulo II. Olha, sobre o Ronald Reagan, existe uma biografia excelente dele. Pô, agora esqueci o nome do autor, estou ficando velho da H. A biografia chama-se Dutch, que é o autor chama não sei o que, Edmund Morris, lembrei. Morris, Edmund Morris. Dutch. É uma biografia extremamente interessante, escrita de uma maneira extremamente original, como se o Edmund Morris fosse contemporâneo e colega do Ronald Reagan. E ele conta alguma coisa sobre essa colaboração, que foi um dos fatos mais importantes da história do século XX. Quer dizer, a hora que junta... Ou seja, aí é um católico protestante, né? Mas os dois, tinha uma coisa, os dois eram anticomunistas. O João Paulo II, você pode falar o que tu quiser dele, mas anticomunista ele sempre foi. Né? E ele fez o que tinha que fazer, pelo menos pelo seu próprio país. Eu acho que depois ele amoleceu em Cuba. Chegou lá em Cuba, passou a mão na cabeça do Fidel Castro. Isso está muito errado. Não é porque o Papa que fez que tem que tem que concordar. Não é coisa não. Realmente não é assim. Tá certo? Quer dizer, o que dizem... Foi um grande líder, tenho o maior respeito por ele, mas nesse ponto estava errado. E a gente tem que dizer. Tá certo? Uma coisa interessante é que eu já vi uma expressão de falarem que eu, por exemplo, eu tive comunismo na universidade, né? Nós todos aqui que estudamos nas nossas queridas universidades aprendemos comunismo diariamente. Agora, o João Paulo II ele não viu nos livros, não, ele viu na prática, ele sentiu na pele dele o que é o comunismo. Aí é que está o negócio. Olha, tem um filme que fizeram sobre a vida do João Paulo II, um filme com o John Voight no papel do Papa. O filme é excepcionalmente bom. Eu não esperava grande coisa do filme, já esses filmes de biografia são ruins, mas esse é muito bom. Eu comprei hoje na internet. Ah, muito bem. O filme é realmente bom. Carol, o homem que se tornou Papa, né? Isso. Eu comprei hoje, mas ainda não recebi. Existe uma diferença enorme entre quem fica sabendo o que é comunismo numa universidade brasileira, que vão lá os caras pintam aquela maravilha, e quem viveu lá, porra. Essa é uma diferença brutal, porque por um lado é tudo inventado. É tudo inventado, falseado, embelezado.
E pior, que esses professores estão levando dinheiro público para mentir adoidado. Mas às vezes mentiras pueris. Olha, eu digo para você, os confrontos que eu tive com esses chamados intelectuais que existem, a gente ficava com dó. O pessoal acabava falando mal de mim, dizendo, olha, você está batendo em criança. Você não pode discutir com a Laura Café, você não pode discutir com o Leandro Conde, você não pode discutir com o Emir Salles, porque você esmaga os caras, eles ficam coitadinhos, ficam indefesos. Sabe que no Brasil você tem inteligência e cultura, né? É covardia. Eu tive um professor que ele falava que eles querem ter a igualdade infinito, né? A utopia era um ponto no infinito. A utopia era o alvo. Eu vou dizer onde. Né? Imagina. Tem um sujeito lindo. Mandou uma fotografia com o título Uma Luz no Fim do Túnel. Então apareceu um veterinário, né? Abriu a boca do cachorrinho, acendia a lanterna e saía a luz pelo rabo do cachorrinho. É a luz no fim do túnel. É onde está a utopia desse cara aí. Eu estava lendo que o João Paulo II teria acesso, o Papa João Paulo II teria acesso a relatórios da CIA, assim como bispos poloneses passavam informação via Vaticano para os americanos. Né? É claro que tem que ter. Não, sem dúvida. Isso acontecia mesmo. É informação, senão como é que vai agir? Não, com certeza. Ainda mais num regime de repressão. A diferença entre a CIA e a KGB, primeiro é a seguinte, a CIA é 1000 menor. Segundo, a CIA não sai prendendo cidadãos americanos. A KGB prendeu metade da União Soviética. É essa a diferença. Prendeu metade e matou um décimo. Agora, para não dizer que está perdido no Brasil, né? Show. Então, faz o seguinte, agora você desliga o telefone e continua ouvindo aí pela coisa, senão tá ótimo. Um abraço, Olavo, e visita o nosso site www.vigilanciademocratica.org. Tem muitos artigos lá, tá bom? Isso é muito bom. Vigilanciademocratica.org. Vamos lá. Grande abraço. Tchau. Abração. Peraí, tem outra pessoa na linha. Alô? Alô? Não estou ouvindo nada. Alô? Alô? Então, muito bem, vamos continuar aqui. Alô? Está havendo algum problema aqui na interferência aqui. Tá bom? Muito bem. Então, para não dizer que está tudo perdido, aqui alguém me manda um documento aqui, Proclamação ao Povo Brasileiro, a Confederação da Maçonaria Simbólica no Brasil, né? Reclamando aqui contra esse negócio aqui. A maçonaria brasileira exorta a maçonaria brasileira, as demais instituições comprometidas com a cidadania e com o superior interesse da pátria, para que pressione os seus membros do Congresso Nacional a não homologar a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela ONU em 13 de setembro de 2007, por violar princípio constitucional e construir sem real ameaça à integridade territorial do país, atingindo frontalmente a soberania nacional. Arre que alguém lá dentro acordou. Né? Porque você veja aí, a igreja não faz o negócio, a maçonaria tem que ir fazer. E a gente tem que aplaudir o que é certo, venha de onde vier. Entendeu? Não é porque a gente é católico que vai, né, achar que o cara está errado e tudo que faz. Não, muito bem. Tá aí. Gostei desse. Aqui assinado. Itamar Assis Santos. Grande loja maçom do estado da Bahia. Muito bem. Assinado aqui por um monte de mestres maçônicos. Olha um montão de gente aqui. Agora, acabamos de ler um documento digno e honrado, daí vem aí a entrevista do seu Marco Aurélio Garcia, né, dizendo que os dados sobre a Farc que o governo da Colômbia passou para o governo são irrelevantes. Claro que isso é irrelevante, é no seu cu, né, Marco Aurélio Garcia? Então, quer dizer, agora o governo brasileiro está empenhado em salvar as Farc de qualquer maneira.
Não, nós temos que promover a pacificação, o acordo. Me diga uma coisa, você é o governo da Colômbia é palhaço, ele tem que fazer acordo com uma organização que já matou 30 mil colombianos e que hoje está praticamente destruída. Né? Quer dizer, o adversário está lá no chão, está caído, está pedindo pinico. E agora você vai pedir acordo para a FARC? Para que acordo? Acaba com essa porcaria logo, não tem acordo nenhum. O acordo é para salvar a FARC. Quer dizer que militarmente está liquidado, então agora passamos para o plano B. Qual é o plano B? Agora nós queremos a paz e queremos virar um partido político. Para quê? Para fazer um governo que nem o governo brasileiro. Um governo todo cheio de ex-terroristas, beneficiado pela anistia, que agora, eles esperam passar 30 anos e começam a estrangular um por um aqueles que os anistiaram. Vão em cima dos militares, como fizeram na Argentina. É isso que você quer fazer, Marco Aurélio Garcia? Isso é que os colombianos são todos trouxas. Se eles vierem aceitar uma coisa dessa, vão aceitar por causa de pressão internacional. Mas não porque seja bom para a Colômbia. Bom para a Colômbia é liquidar a FARC e criminalizar esses caras que eles nunca mais possam concorrer, caçar o mandato deles para que eles nunca possam concorrer, nem mesmo a vereador. Não tem que ter partido político de FARC, coisa nenhuma. O lugar da FARC é na cadeia ou no pelotão de fuzilamento. Isso é um bando de criminosos, as pessoas mais perigosas que já houve na Colômbia. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Agora, enquanto essa ligação não dá certo, leiam a coluna do Ronald Kessler, K-E-S-S-L-L-E-R, um dos meus colunistas prediletos aqui na newsmax.com, em que ele fala como é que é a vida dos prisioneiros em Guantánamo. Os prisioneiros em Guantánamo, esses que o mundo inteiro está achando que são os coitadinhos, eles têm mais direitos e privilégios do que os cidadãos americanos recebem nas prisões americanas. Né? Tem aqui um sujeito que servia de oficial de ligação entre, né, a prisão e a Cruz Vermelha. Então a Cruz Vermelha entrava lá a hora que queria, fiscalizava tudo, né? E tinha que dar tudo para todos, vamos dizer, os cuidados paternos, né, para os prisioneiros. Alô, quem é? Alô? Alô? Eu? Alô? Quem tá falando? Aqui é a Isabela. Isabela, tudo bem? Tudo. Olavo, eu só queria dar uma dica. Existe um livro do John O'Sullivan, chama The President, the Pope and the Prime Minister. É isso mesmo. Obrigado, você está servindo de meu HD auxiliar. Meu cérebro já não funciona. É um livro da relação entre o John O'Sullivan, é o mesmo que nós vimos lá na conferência, né? Bailey. John O'Sullivan. Isso. Sobre o Reagan, o Papa e a Margaret Thatcher. Exatamente. Uma das alianças mais brilhantes da história do século XX. Obrigado pela dica. De nada. Então, você veja, o prisioneiro, tá certo, médio de Guantánamo, ele engorda 15 libras. 7 quilos, 7, 8 quilos. Quer dizer, a gente chega lá, morre de fome, daqui a pouco está gordinho, né? E são todos muitíssimo bem tratados. Agora, de vez em quando eles fazem aquele negócio de simular afogamento, que é uma coisa que eles fazem para o soldado americano no treinamento. Daí a humanidade inteira explode. É tortura, coitadinhos, vão ser maltratados. Quer dizer, por que o sujeito não pode sofrer uma incomodidade que o soldado americano sofre? O que ele tem? O que esses filhos das putas, matadores americanos, têm de melhor que o soldado americano? No treinamento, tu chega lá, o sargento mete a tua cabeça na água e tu diz, né? Agora não pode fazer a mesma coisa com o terrorista, coitadinho. Né? Você vê, a todo mundo, o Christopher Hitchens, outro dia fez uma experiência, entendeu? Quis fazer uma experiência de afogamento simulado para ver se é tortura. E é tortura mesmo, a gente sofre pra caralho. Ué, ele nunca esteve numa piscina, porra? O que é isso? Precisa fazer experimento? Né? Ai. Alô, tem mais alguém aí na linha? Quem é? Alô? Eu acho que falhou a ligação. Agora, você vê que coisa. O Obama é sempre surpreendente para pior. Quando a gente pensa que ele já fez toda a merda que ele faz mais um pouco. Né? Estava lá em Paris, os caras
convidaram ele para visitar uns soldados feridos, né? E ele perguntou, vamos tirar fotografia minha? Falou, não, fotógrafo não pode entrar. Ah, então eu não vou. Quer dizer, você vê, agora você pensa que a popularidade dele baixa por causa disso? Não, Obama pode fazer tudo. Outra coisa, o Obama não quis bandeiras americanas nos discursos que ele fez na hora. Proibido bandeira americana. Proibido cartazes patrióticos. Né? Não mencionou nenhuma vez os soldados do Iraque. Tá certo? Não fala nenhuma coisa, nenhuma palavrinha a favor das tropas. Nada, nada, nada. E na hora de visitar os caras, né, que é obrigação, ele vive dizendo que é cristão, que é a obrigação bíblica de você socorrer, visitar os doentes, dar amparo para os doentes. Né? Ah, não, ele só vai se tirar a fotografia dele. Porra, onde é que vai parar isso, né? Alô, quem está na linha? Alô? Pifou. Agora, enquanto isso, você vê, com toda essa merda acontecendo no Brasil, o que chega do Brasil aqui, a maior parte é só noticiário de economia. E, assim, como a moeda está estável e os investidores ganham dinheiro, então os caras ficam dizendo, o Brasil é uma maravilha, o Brasil é democracia, o Brasil não é que nem aquele malvado Hugo Chávez, né? Mas quanta merda na cabeça, né? Quer dizer, você veja, você fazer progredir o capitalismo, modestamente, comparado ao Brasil, é um quase nada. Mas você fazer o capitalismo se desenvolver de algum modo. E, ao mesmo tempo, tá certo? Você concentrar o poder nas mãos dos partidos de esquerda. E você doutrinar o país todo nas ideias anticapitalistas. Isso é classicamente marxista. É isso que Karl Marx disse para fazer. Você tem que desenvolver as forças produtivas do capitalismo e, ao mesmo tempo, você tem que descer o cacete nele para criar a revolta contra ele. Quer dizer, os caras estão seguindo a receita de Karl Marx, assim, ao pé da letra. Quer dizer, por que estão fazendo isso? Porque quando vem o comunismo, tá certo? Se o capitalismo não se desenvolver, então você vem para a miséria direta. Agora, se você tem um pouquinho de capitalismo antes, então dá para manter aquela economia durante uns 10 anos e você disfarça a miséria comunista. Né? Então, se você implanta o comunismo num país desenvolvido, você já tem alguma riqueza acumulada. Leva algum tempo o comunismo destruir aquilo. Agora, se você implanta o comunismo num país miserável, que nem o Zimbábue, fica mais miserável no dia seguinte. Então, o que você pode dizer? Esses comunistas brasileiros não são idiotas. Agora, não quer dizer que eles se converteram ao capitalismo. Se eles se convertessem ao capitalismo, o pessoal no Foro de São Paulo teria anotado, vocês não acham? Né? O pessoal da Farc teria anotado. O Fidel Castro teria anotado. Agora, aqui não fica um bando de idiota. Até o cara escrevendo aqui na New Marx, o tal de Sean Hyman, dizendo, como o Brasil é lindo, a economia está indo bem, não é que nem aqueles malvados da Venezuela. Mas quanta ilusão, meu Deus do céu. Bom, peraí, tem mais um telefonema aí, acho que dá para atender mais um, que o nosso tempo está acabando. Alô? Alô, Olavo? Eu? Quem é? Alô? Olavo? Pode falar. Alô, Olavo, tá ouvindo? Perfeitamente. Eu estou ouvindo, tudo bem. Olavo, é o Alfredo do Rio. Tudo bem, Alfredo? Tudo bom, Olavo? Olavo, você ouviu falar no caso que Fidel Castro criticou Caetano Veloso pela música Base de Guantánamo? Quem criticou? Fidel Castro chamou a atenção do cantor Veloso pela música que Caetano Veloso fez. Puxa o saco do Fidel Castro, tá certo? E daí você tem que obedecer ele em tudo. Se você mija um pingo fora do pinico, ele vai cair de pau. Comunista é assim. Você está entendendo? Você não pode ser pouco amigo dele. Ou você dá tudo. Né? O comunismo não tem esse negócio só a cabecinha. Ou vai entrar tudo, ou não vai entrar nada, tá entendendo? Então, o Exatamente. É boa gente, coitado, né? Mas ele no passado andou puxando o saco dessa gente. Olha o que dá agora, tá vendo? É o famoso idiota útil, né? Que Stalin falava, né? Exatamente. Uma vez idiota útil, tem que ser idiota útil para sempre. Você nunca mais tem direito a uma opinião independente sobre nada. Pode ser a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, o Caetano falou uma coisa óbvia. Entre ele estar na Guantánamo americana e na Guantánamo cubana, 1000 vezes americana, porque é um hotel de 5 estrelas. Isso. Agora, na outra, porque Caetano... etc., aí você não fala nada.
Quer dizer, o Caetano falou uma coisa óbvia. O Caetano concordou com a decisão da opinião, o pronunciamento da Suprema Corte Americana, e o Fidel Castro ficou puto da vida com isso. Pois é, você perde eternamente, você puxou o saco deles, um dia você perde eternamente o direito a ter a opinião sua, só pode ter a opinião dele. Aliás, alguém me perguntou, peraí, deixa eu aproveitar a sua dica aí para responder um negócio aqui importante. A Miriam Macedo me mandou aqui uma pergunta dizendo, olha, acabei de ler um artigo do Otto Maria Carpo em que ele diz que o Gramsci é santo, né? Como é esse negócio? Você diz que o Otto Maria Carpo nunca foi comunista. Como é que se explica isso aí? Se explica do jeito que eu já expliquei na minha introdução. Se você ler direitinho até o fim, que é uma introdução de quase 100 páginas, você vai ver, o coitado do Carpo, o Carpo era um sujeito conservador na Áustria, era um dos defensores do regime do chanceler Dollfuss, que era até um regime autoritário, que montou lá uma constituição autoritária para sufocar a revolução nazista e a comunista que está tendo ao mesmo tempo. E o Carpo sempre defendeu o regime do Dollfuss. Pelos primeiros ensaios que ele escreveu aqui, você vê que ele era católico conservador, né? Mas acontece que quando ele chegou aqui, né, a turminha da igreja, representada pelo seu Alceu Amoroso Lima, o que fez com ele? Ele chegou com uma carta de recomendação do Papa. O Alceu Amoroso Lima, que era um homem importantão, olhou aquele sujeito lá, estrangeiro, gago. O Carpo era um cara todo esquisito, meio corcunda, gago, né? E o Alceu, um homem elegantíssimo, olhou aquele cara, isso aí é um pé rapado. Mandou o cara para um empreguinho de merda numa biblioteca pública no interior do Paraná, onde ele ganhava bosta. Então, o cara que era uma das maiores inteligências que tinha na Áustria, né, chega aqui e ia jogar no lixo. Né, e ele só encontrou algum apoio na turma da esquerda, que arrumou para ele um emprego que também não era grande coisa, mas era melhor do que a Biblioteca do Paraná. Né? Arrumaram o emprego de editorialista do jornal Correio da Manhã, onde ele trabalhou praticamente a vida inteira. Ora, em primeiro lugar, você arrumar um emprego de jornalista para um cara desse também é humilhante. Ele tinha que ser um reitor da universidade, tinha que ter um departamento para ele, era isso qualquer... Se viesse aqui para os Estados Unidos, os caras entregavam imediatamente um departamento universitário para ele chefiar. Agora, no Brasil, não. No Brasil, quando pega um cara de gênero, eles gostam de rebaixar, eles gostam de pôr embaixo. Não, ele tem cabeça, mas nós mandamos nele. Mas isso é batata, fazem com todo mundo, tá entendendo? E fizeram o Carpo. Resultado, aquele homem foi, de tanto ficar devendo favor para a esquerda, ele foi ficando enfraquecido. Depois da década de 60, ele não escreveu mais nada que prestasse. Acabou escrevendo uma biografia de puxa-saquismo do próprio Alceu Amoroso Lima, que é o pior livro que o Carpo escreveu. Eu sei que o Carpo, depois da década de 60, pifou a inspiração dele, só escrevia aqueles artiguinhos puxando o saco de comunismo para garantir o emprego. O Carpo se estragou. O Brasil estragou o Carpo. O Carpo é um homem de grande inteligência, tá certo? Grande cultura, grande acuidade analítica, mas ele não era uma personalidade muito segura. Carpo não era um homem de caráter firme, não era um cara vacilante, entendeu? Um homem fraco no fim das contas. E cercado por... Olá, uma última pergunta. Só para terminar a explicação aqui. O Antônio Aires que contou que o Carpo continuava católico por dentro, mas tinha medo de rezar em público. Para os caras souberem que iam descer o cacete nele. Então o Carpo se acovardou e o Carpo morreu deprimido, chorando, dizendo que tinha jogado a vida dele fora. Não jogou a vida dele fora, mas jogou uma parte dela. É isso aí. Fazer amizade com o esquerdista é isso que dá. Então aí, Caetano Veloso, vê se tu acorda. Tá? Ele já está acordando. Eu tenho percebido, né, já de alguns anos para cá, que ele tem se desencontrado com a esquerda, ele tem tido uma posição mais independente nos últimos anos. Eu tenho notado isso, Olavo. Vou contar uma fofoca aqui para você, então. Tem uma amiga minha que encontrou Caetano Veloso no aeroporto aqui, e justamente naquele dia eu estava na casa da mãe dela. Né? Era, acho que, o que era? Era, que a gente tá... No dia do Thanksgiving. Estava comemorando o Thanksgiving na casa da mãe dela. Então ela começou a conversar com o Caetano Veloso. Você é do Brasil, tem um amigo brasileiro que está lá na casa da minha mãe, o Olavo de Carvalho. Você conhece o Olavo de Carvalho? Daí o Caetano, ele lê todos os meus artigos. E ele diz que até gosta, diz que embora eu tenha descido o cacete dele uma vez, ele até gosta. Então o Caetano Veloso está acordando, está vendo a luz.
Mas tá, olha... sim. Olavo, teve um abaixo-assinado de alguns grupos de artistas contra as cotas raciais, contra a política de cotas. Ele assinou o contrário também. E a gente tem notado que ele tem tido umas posições mais independentes. Não podemos falar, claro, evidente que ele não é uma pessoa conservadora, mas ele não está mais abaixando a cabeça para a esquerda, não. Mas é isso mesmo, tem que levantar a cabeça mesmo, tem que dizer adeus para esses filhos das putas, que a gente quando rompe, olha, eu tenho prática nisso, quando você rompe com esses caras, você tem que passar 40 anos fazendo psicanálise para você tirar de dentro de si os últimos germes que sobraram daquela porra, tá entendendo? Essa semana mesmo eu estava pensando nisso, eu falei, olha, a gente precisa se analisar para ver por que a gente foi vulnerável a isso. E hoje eu vejo, por exemplo, que aquilo me oferecia na juventude, me oferecia, por exemplo, a liberdade sexual total. Você podia comer todas as meninas. E você ainda era sempre um sujeito bom. E você podia fazer tudo quanto é sacanagem, né? E sempre se considerar melhor que os outros. Por quê? Porque as suas ações não eram julgadas pela natureza dela, mas pela conexão hipotética e remota que aquilo teria com um movimento mundial destinado a culminar dentro de 100 ou 200 anos e a trazer a felicidade para a humanidade inteira. Quer dizer, a relação de causa e efeito entre as suas ações, né, e a justificação dela é tão remota que você nunca era testado na realidade. Então, por que eu entrei no meio desse esquerdista? Porque eu era um filho da puta mentiroso. Pra mim mesmo, eu mentia pra mim mesmo. E levei 40 anos para entender a merda que eu fiz. Tá certo? Agora tá o Caetano Veloso começando a pensar também. Então aí, gente, acabou o nosso... Olavo, um abraço e boa semana para você, Olavo. Obrigado para você também. Para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus.